Tirando um sarrinho do Vitor Biner aqui de leve. Bom, é o seguinte, estamos de volta com o Cartão Verde. O Corinthians enfrenta o Emelec do Equador amanhã às 10 para as 10 da noite. O time que viajou ontem pela manhã terá o William no ataque, no lugar do Liedson, que nem viajou. Outra novidade anunciada dias atrás já é a presença do goleiro Cássio, que atuará no lugar do Júlio César. Mas o Júlio César está com a delegação do Corinthians e pode aparecer aí entre os reservas. A gente vai ver imagens do treino do time ontem. Na verdade, essas imagens de um campo da prefeitura da cidade. O Corinthians que hoje, você pode falar disso, Celso, se quiser, não conseguiu reconhecer o gramado, né? Na verdade, o pessoal do Emelec alegou que por causa da chuva o gramado tinha sido muito castigado. O Tite chegou a dizer que foi lá com o Edu, com o gerente de futebol, e que o gramado tinha sido condição. Legal. Faz parte do jogo. Ou seja, nada de novidade em termos de Libertadores, né? Você sabe que tem esse tipo de pressão, às vezes tem rival abrindo porta de CT para o outro, né? O próprio Corinthians deve ter uma força do pessoal do Barcelona lá, que a coisa lá também é brava. Hoje no jornal tem uma foto lá no estádio do Emelec, proibido a entrada em amarelo, que aliás é a camisa da seleção do país. Né? Vamos então, mal, né? Tem muita rivalidade ali, o Tite já devia estar preparado para isso, né? Agora, Domingos e Daniel Carvalho, é tão importante assim reconhecer o gramado? Eu não acho diferença, não. Acho que quando o jogo... Se o campo estiver molhado, eu acho que sim. Mas se não tiver, acho que não tem diferença. Na altitude, se for o jogo na altitude, eu acho que é melhor você entrar na hora do jogo. Porque senão você cansa mais rápido e é complicado, na minha opinião. Fala, Daniel. Não, acho que só na hora ali do jogo, se estiver chovendo ou não, para te ver qual é o tipo de chuteira que tu vai pro campo. Talvez não pela técnica, eu digo até pelo psicológico. Você sabia que você já foi num lugar, já deu uma olhada como acho que o principal é tu aquecer e já sentiu a pressão da torcida e tu já conheceu o gramado do que treinar um dia antes. Depende do gramado também, né? Porque o Santos, a chave do Santos, aquela chave do Juan Auric, que jogava num gramado artificial, ali sim tinha diferença. Né? Sim. Em relação aos gramados que se atua normalmente. Não acho que esse gramado tenha nada de tão especial, assim, que o Corinthians tenha que ver antes, né? Ô Celso, e uma outra coisa que se falou muito durante o dia de hoje também é na questão do Liedson. Aliás, o Tite já falou também que ele ficou para fazer essa recuperação, mas que volta a ser relacionado para a segunda partida. Não garantiu, claro, que ele vai ser o titular, mas falou que ele volta normalmente para o segundo jogo. Mas queria ouvir de você essa questão, por exemplo, o Neto mesmo no blog dele, com cuidado, colocou lá que o Corinthians não deve renovar o contrato com, não sei se era exatamente esse o termo, com o Liedson. Aí na capa do UOL de manhã aparecia já, o Corinthians não renovará o contrato quando terminar em maio. Quer dizer, há uma conversa, o que acontece é que o Liedson está querendo um contrato um pouco mais longo, não é o interesse do Corinthians, e parece que só se vai conversar isso depois que a Libertadores acabar, inclusive a pedido do próprio Liedson. Cada vez menos é interesse do Corinthians, né? Porque o Liedson é um jogador, nós já sabemos a idade dele, os problemas que ele tem crônicos do joelho, né? Só me causou espécie, como diria o outro, né? Nesse momento, o Tite apartá-lo do elenco para treinar mais, para melhorar. Quer dizer, não é de agora que se tem esse problema. Né? O Corinthians, que estava tão estruturado, um dos grandes elogios que se fazia ao Corinthians nessa Libertadores é que nunca o Corinthians esteve tão organizado para ganhar uma Libertadores, tão estruturado. Parece que tudo isso ruiu de 10 dias para cá. Eu acho que o grande problema do Corinthians na Libertadores tem sido a questão emocional. Aliás, há muito tempo. O Corinthians, quando perdeu do Deportivo Cuenca, tinha mais time. Quando perdeu do Palmeiras, as duas vezes tinha mais time. Quando perdeu do Tolima, tinha mais time. Quando perdeu do River Plate no jogo da briga com a polícia, tinha muito mais time. Perdeu para o Grêmio jogando bem numa noite de Pacaembu, que perdeu 3-0. Porque eu acho que, de alguma forma, os fantasmas descem quando qualquer coisa errada acontece. E eu estranhei o corte do Júlio César. Porque ele foi mal contra a Ponte Preta e todo mundo sabe que o Júlio tem dificuldade na saída de gol, que ele rebate algumas bolas para o meio. Só que no outro momento em que foi sacado da equipe, quando o Renan não conseguiu atuar, ele voltou e mostrou uma certa personalidade ali. Quando a gente fala de uma questão emocional, mudar um goleiro que não pode errar no mata-mata de Libertadores, podia ter feito isso durante o Campeonato Paulista, sabe? Assim, é a hora mais tensa, né? Não estamos discutindo a qualidade do Cássio, sabe? Mas... Que até segundo Domingos e Daniel, que conhecem, né? O Domingos até jogou com o Cássio, eles podem comprovar que é um goleiro de qualidades. Agora, não é um goleiro que vem com ritmo. Ele, aliás, em 6 anos de carreira, um levantamento da Agência Estado, foram 29 partidas como profissional. Em 6 anos de carreira é muito pouco. Né? Para lidar com a coisa emocional. É arriscado, pode tanto dar certo quanto dar errado. Porque jogador que deve ser leão de treino, o cara gasta a bola, joga muito,
Chega um momento, um jogo difícil, começa a ficar pegar, a torcida canta, o time começa a chegar junto, o cara se encolhe. Não estou falando que é questão do Cássio, mas o Cássio é uma incógnita. Eu acho que não era hora de... Eu concordo que eles precisam de um outro goleiro, mas eu acho que não era hora de fazer a mudança. Não tem esse goleiro lá, Não tem esse goleiro lá. Agora, o Domingos, nos bastidores, ele falava das qualidades muito bom goleiro, do Cássio. Né? Muito bom goleiro. Ele foi para fora, né? Com o tempo fora, não deu para acompanhar, mas o tempo que ele ficou no Grêmio era mais novo, né? Lógico. Já era um bom goleiro. E agora, com certeza... É um tudo ou nada, né, na vida dele. Não sei se é um tudo ou nada, mas é... Na verdade, talvez o que pudesse controlar um pouco isso é o feeling do treinador que está ali no dia a dia com o cara. Confiança, acho que... O Daniel falando, Daniel, confiança. Quando o cara tem a confiança do treinador, não tem como as coisas não dar certo. E o próprio Júlio, nesse episódio, na semana passada a gente conversava e o Vadão falou, não, o Tite vai sentir se o Júlio tem condições para. E a gente não sentiu firmeza no Júlio nesse episódio. A verdade é essa. Né? Não, então também pesou isso. Acho que talvez a maior pista de que ele não esteja tão convicto aqui, sim, do que fez é que o Júlio César realmente levou o Júlio César para lá e o cara pode dar um pouco de reserva. Quer dizer, você tem a possibilidade, uma vez não deu certo, você voltar com o titular. Exato. Não sei como é que vai ficar isso, entendeu? Vai ser meio estranho, mas é possível. Eu estranhei, eu achei que o Tite não fosse mexer no goleiro agora. Goleiro é muito complicado para o Daniel. Daniel entra lá, perde um gol, perde o segundo, o jogo tá duro. Faz o terceiro, na terceira chance faz o gol, o time ganha. Esquece herói. tudo. O goleiro não se recupera. O goleiro se recupera numa série de pênaltis decisiva que acontece de uma vez e nunca. É uma posição ingrata, muito difícil, né? Não, e só se recupera se tiver a chance de se redimir. É mais ingrato do que ser zagueiro, Domingo? Viu? É? Complicado. Mas os atacantes, os meias também falham. Teve no Grenal agora, o argentino Dátolo errou o pênalti contra o Fluminense e fez o gol que deu o título junto com o primeiro gol do Grenal e o Inter saiu campeão, sagrou campeão. Então, nós atacantes ainda temos uma chance de errar e logo em seguida dá a volta. Dilui ali nos 90 minutos, né? Ninguém lembra, ninguém percebe. Agora o goleiro fica marcado. Agora, se errar que nem o David, aí complica, né? Aí não tem, Valdir, agora que tem como... Agora isso é novidade, hein? Não. Esse negócio moderno. Eu nem vou te contar a história do tablet, senão você... Tablet, tá. Depois o Fernando Fusca que fala, Domingos, como parar o Neymar? Bom, ele já falou aqui, Fernando, que não tem como parar o Neymar, cara. Ele já falou, vai ter que se mover. Coisa coletiva. Vai ter que ser uma coisa lateral chega, tem que ser uma coisa o volante coletiva chega para aqui. tomar o drible, lateral vem na cobertura e ele vem por último só para... Só pergunta fácil aqui, tem gente querendo saber, Daniel, como é que o Palmeiras faz para voltar a conquistar título? É só ganhar, você pode responder assim. Só vencendo, né? Mas vai mudar agora. O Márcio Silva aqui comprando a ideia aqui. Parabéns ao Domingos pelo uso mais inteligente do seu físico. Está deixando de lado o rótulo que colocaram nele. Realmente você sentiu por isso, Domingos? Você sente essa coisa pesar sobre você, essa coisa do rótulo? Olha, eu nunca fui enche o saco? Eu não fui um cara de esquentar, porque eu sempre achei que para mudar isso eu tinha que ter o trabalho. E eu vinha trabalhando. E te vendo assim, realmente você não tem nada de assim, vocês devem fazer uma cara de mal em campo. Não, eu sou um cara tranquilo, agora só que acho que para mudar alguma coisa você tem que trabalhar. Tem que chegar no teu trabalho, dar o melhor. E não tem um perigo nisso também? Porque tem essa coisa de que as pessoas começam a falar, quer dizer, colocam um determinado rótulo em você e de certa forma, se você não tomar cuidado, você compra um pouco isso, entendeu? Né? Por exemplo, na época que você passou na Portuguesa, tinha a brincadeira da camisa, sou amigo do Domingos, vai encarar. Quer dizer, se você não tomar cuidado e não tiver a cabeça boa, você no final acaba entrando na pilha mesmo. Eu sou um cara tranquilo, levei tudo sempre na brincadeira, sempre. Mas. Quem foi o cara que mais se tirou do sério até hoje? Difícil. É difícil alguém me tirar do sério, porque eu acho para me tirar do sério só se mexer com minhas filhas só. Fora isso. Eu levo as coisas na esportiva, na brincadeira. Duas perguntas para você, Domingos. Você que é um zagueiro de força, deve ter se inspirado em algum zagueiro de força. Ou se você pensou em ser um zagueiro técnico, um Gamarra, assim, quem foi a sua inspiração? Olha, eu gostava muito do Preto e Cláudio Almeida, né? O Cláudio Almeida batia pouco, né? Eu gostava do Preto e Cláudio Almeida, que na base do Santos, eu sempre estava vendo o treino deles. Então eu gostava do Preto, o Cláudio Almeida, o Alex, né? Foram 3 zagueiros que passaram... Alex Chelsea agora, né? Isso, e passaram no Santos, que eu sempre gostei. E quem é o atacante que você vai enfrentar e fala, isso tem que tomar algum cuidado na dividida, porque ali eu posso ter problema? Aquele atacante que intimida um pouco o zagueiro pela forma como chega. Olha, eu joguei contra o Tevez e o Kleber Gladiador, acho que são os atacantes mais difíceis de marcar, porque nunca desiste, né?
E é uns caras que vai firme, uns caras que joga firme igual o zagueiro. Então, você não pode bobear com eles. O Adilson Delahaye está perguntando o seguinte, Daniel. O fato de não se firmar numa base no meio campo atrapalha muito o ritmo do time? Não. Engraçado como futebol é resultado. Hoje, Domingos, é o cara mais santo, porque está na final. E eu, de 2 semanas para cá, voltei a ficar gordo. O futebol tem esse lado bom, né? Pô, mas todo mundo falou do Domingo, mas ninguém citou seu peso, não, cara. Você tá passando... 2 semanas para cá, não deu... Caímos, o Daniel voltou a engordar e o Domingos hoje é o cara santo do futebol. Meu Deus. Agora... Mas ninguém citou seu peso aqui, não. Eu tô falando sério, cara. E você individualmente não pode reclamar, porque você está na contramão do Palmeiras. Na verdade, se o Palmeiras acabou o campeonato em baixo, você acabou em ascensão. Não foi? Você não sentiu isso? Não, sim. O pessoal tem mais assim, confiança individualmente, eu acho que eu, claro, poderia melhorar, poderia acrescentar mais, mas eu acho que eu tive bons momentos. Eu não fico, assim, hoje preocupado pelo que eu fiz no Paulista. Eu estou com consciência tranquila, assim. Claro que poderia ter rendido mais, como o Palmeiras poderia ter rendido. Mas eu acho que quanto a essa pergunta, eu acho que não. É uma questão ali que o Filipão já deixou bem claro, e até porque ele acabou pegando um pouco da cultura europeia. Dificilmente tu mantém uma equipe titular com 11 jogadores ali. Esses são os 11 titulares. Se tu vê o Filipão, ele muda muito. Você acha que isso é um traço europeu? É a cultura europeia, com certeza. Se pegar um jogador que é titular no jogo europeu, no próximo jogo ele nem no banco tá. O jogador aqui está preparado para isso? E eu acho que um pouco, dependendo do jogador. Eu estou preparado mesmo de jogar um jogo e ficar Mas aqui se faz mais barulho, faz mais marolas, faz mais cobrança, a imprensa pergunta, com certeza, mas eu acho que o futebol tem que ter um grupo, não adianta. E eu acho que hoje a diferença do Santos, que está nesse patamar acima dos outros, é o grupo. Se tu vê, tem jogadores que entram ali, estão dando conta do recado. Então, acho que essa é a diferença. E o Filipão está usando essa cultura um pouco aqui no Palmeiras. E todos os jogadores, isso daí tu vê que estão aceitando. Porque tu não vê nenhum jogador ficar chateado porque ficou no banco, muito pelo contrário. Claro, na reta final que deixou um pouquinho a desejar, mas até a 18ª rodada, 17ª, a gente via vencendo praticamente todos os jogos. Tem gente até perguntando nesse sentido também. Do Palmeiras, tem twitteiro perguntando se... Porque é aquela coisa de ser um jogo único, né? Pô, se o Palmeiras jogasse 10 vezes com o Guarani, qual seria o saldo, caramba? Não, mas eu acho que o Guarani não venceu uma, venceu duas. Então, jogando melhor ambas. Comprovou que estava num melhor momento que a gente, como eu disse. A gente acabou deixando a desejar na reta final e o Guarani acabou crescendo na reta final. Os momentos eram totalmente opostos, né? Então, o futebol mostrou. A cobrança do palmeirense aqui, Leandro Moreto, Lençóis Paulistas. Primeiro, ele disse que a bola tem chegado pouco no Barcos. Ele pergunta por quê. E aí a cobrança. Vou ler. E diga com toda sinceridade para todos os palmeirenses ouvirem. Como o grupo encara o trabalho da comissão técnica e principalmente o Filipão? Eu acho que qualquer clube queria ter o Filipão no comando, então... Quem é que não vai estar satisfeito ou contente com o Filipão? Eu, sem dúvida nenhuma, por mim, fico trabalhando com o Filipão até o final. Um cara que não sou eu, não é ninguém para falar. É os resultados que ele conquistou na carreira dele que dizem o trabalho dele. Então, é uma grande pessoa. Todo mundo tem aquele jeito, assim, todo mundo imagina o Filipão aquele jeito rabugento, aquele jeito... Esse lado é mais para jornalista, Hoje, né? O maior exemplo eu tive hoje no departamento médico. Eu estava lá, o Cicinho estava... fazendo uma proteção no pé, ele chegou largando piadinha, engraçada, rindo, se divertindo, todo mundo achou graça. E ninguém conhece esse lado do Filipão, todo mundo já conhece o lado dele mais agressivo, vamos dizer assim. Então, lá dentro do grupo, todo mundo tem todo o respeito por ele, toda a admiração por ele, até como eu disse, por tudo que ele já conquistou, né? E por que a bola está chegando pouco no Barcos? Outra pergunta. Não acho que chega pouco, acho que chega, só que, claro, às vezes... a gente não consegue concluir em gols, né? Mas se pegar todos os jogos do Palmeiras, a gente criou bastante. A gente tem bastante criação, tanto pelos lados como pelo meio campo. Só que o futebol é resultado, né? Se tivesse vencendo, ninguém iria estar... Mas está chegando menos do que naquele começo espetacular dele, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também o Barcos chegou num alto nível e é normal, de repente, dar uma caída. Eu também cheguei num alto nível, também deu uma caída. Isso é normal. O Barcos não vai conseguir fazer todos os jogos um espetáculo como foi no início, nem eu, nem qualquer jogador. Eu acho que é normal. Fora o Neymar, vamos... Isso é diferenciado, não tem jeito. Tudo Daniel, que é tua relação com a torcida, você já passou Atlético Mineiro, Inter, futebol do Catar.
palmeirense é mesmo mais exigente? Você até deu uma risada quando o Birner começou a ler, como quem diz assim, lá vem chumbo. O palmeirense é um pouco mais exigente. O Joelmir Betting costuma dizer que palmeirense não torce, protesta. Torcedor do Atlético Mineiro também. Você sente isso? É uma verdade. Né? Olha, mesmo não conquistando a vaga para a final do Paulista, eu vou te dizer assim, sinceramente, não tive nenhuma cobrança nem na rua, nem chegando no treinamento, ainda não existiu. Posso, logo adiante, vir a ter uma cobrança, mas hoje não. E nem nas redes sociais, às vezes que eu acompanho bastante, eu vejo assim uma crítica. Pode existir amanhã depois, mas hoje... Essa coisa do peso que você até citou, isso te incomoda? Não, não me incomoda porque, como falei, futebol é resultado. Enquanto estiver rendendo, estiver bem, estamos aí com o exemplo maior querido do futebol. Pô, todo mundo se pegar... Está tirando o sarro do domingo. Ele protestou do domingo, está no papel de santo. Não, mas não é nada, pelo contrário, não é. Não é eu vou te dizer assim, dentro do futebol, um dos jogadores... O futebol cria isso. A imagem que criaram do Domingos é essa, mas é como eu, na minha opinião, joguei já várias vezes contra ele, nunca chegou mal, nunca, e nem aqueles zagueiros que ficam chateando, sabe? Você está reforçando a imagem de santo dele, Você é um Domingos, você vai sair daqui outro cara. Um zagueiro que eu tinha, não digo medo de jogar, que se tu não tomasse cuidado, ele te dava no meio, era o Claudio Almir. O Claudio Almir, peguei ele no Grêmio, jogando no Inter, eu com 18 anos, ele me falava no ouvido o ídolo do domingo. E batia, hein? E aquele chegava, aquele ali tu sentia, pô. Estilo Dinho. Deixa eu pedir licença aqui, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo e a gente volta já.